Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Caetés 3, Rua 40, número 83, Caetés 3, Abreu e Lima, Pernambuco. Quem vos fala é um servo do Senhor, um vaso de barro nas mãos do oleiro, e desejo apresentar aqui minhas cordiais saudações em Cristo. Sou servo e estou aqui para servi-los. Irei me dirigir quantas vezes forem preciso a Caetés 3 para servir, para ungir meus lombos com uma toalha, me encurvar numa bacia de água e lavar os vossos pés, porque Deus nos chamou para servir. Maior é aquele que serve. Eu desejo apresentar aqui a minha gratidão ao amigo e irmão Reverendo Francisco de Assis Maciel, sua esposa, seus filhos. Ele é um amigo, ele é um irmão que nós aprendemos a amar e a respeitar. Professor, pastor, que Deus o ajude, que Deus o abençoe na Igreja Presbiteriana de Costa Azul. Que Deus o guarde, que Deus o proteja e que ele seja próspero em todos os seus caminhos. Um abraço para Elcidésio, para Everton, para José Silva, para Felipe. Um abraço para todas as irmãs da igreja, Joelma, presidente da SAF, também presidente da federação, suas irmãs que eu conheci em uma reunião recente, muitas pessoas da casa do Senhor que nós tivemos o prazer também de conhecer, de ver pela primeira vez, a irmã Eliane, nós conhecemos lá a Luciana e algumas pessoas que nós estamos aprendendo a gravar os seus nomes. Fica aqui o nosso abraço fraternal, porque nós somos irmãos. A comunhão de Jesus habita em nosso coração. Nós estamos em reunião com o Conselho de Maranguape II desde o final de semana passado, quando o reverendo Francisco anunciou a sua despedida no dia 28 e a sua ida para Costa Azul por envio do presbitério. Eu sei que os irmãos podem estar com muitas interrogações nos corações e muitas saudades, mas eu quero dizer uma coisa muito importante. A obra não pode parar. E a decisão que é tomada pela hierarquia da igreja, ela precisa ser respeitada por mim também e por todas as igrejas e membros das igrejas presbiterianas. Quem dera pudéssemos decidir, e ele certamente, amando a igreja, continuaria o seu trabalho. Mas aprove a Deus soberano conduzi-lo à Costa Azul, conduzir Ismael Clóvis ao Engenho Maranguape, e Caetés 3 precisava então de uma igreja que pudesse acolher, abraçar, amar, e nós nos colocamos então à disposição para ir servir aos irmãos. Então eu preguei no 31º aniversário da igreja e estive presente numa reunião sábado passado à tarde, que se estendeu até a noite, quando a gente tomou uma deliciosa sopa. E quero dizer aos irmãos que o nosso prazer é servir, é nos reunir com os irmãos para orar, é nos reunir com os irmãos para pregar, é que os irmãos tenham a oportunidade em todos os cultos, que os irmãos louvem, adorem, como tão bem têm feito ao longo de 31 anos. Vocês têm experiência, vocês têm doutrina, vocês têm solidez na palavra, e tudo que nós estamos fazendo está alinhado com o Conselho de Maranguape II e alinhado com a liderança de Caetés 3. Então eu tenho falado diariamente com o nosso querido irmão Elcidésio, alinhando com ele todas as ideias que nós temos, todas as sugestões, ouvindo o que ele tem a dizer e conversando com os irmãos, conversando com ele até a noite. Ontem nós estávamos conversando 23 horas. Conversamos das 23 até meia-noite, o servo do Senhor estudando para fazer um concurso e aí atendendo a minha ligação, para a gente fazer um acordo de como a gente ia se aproximar, fazer essa transição, que cultos nós poderíamos fazer. E há um desejo muito grande da igreja em ter mais cultos em dias de semana, presenciais. Eu acho muito louvável da parte da igreja. Então, depois que eu me reuni com o conselho, eu trouxe para o querido irmão Elcidésio
para falar com o restante de toda a liderança o que a gente tinha conversado. Então, meus irmãos, a agenda da igreja: no domingo haverá escola dominical na superintendência de Elcidésio, 9h30 da manhã às 11h. E o culto do domingo será às 18 horas. Por que 18? Porque é mais fácil de nós transitarmos para Caetés 3. É mais tranquilo para a gente ficar um pouco mais, para tomar um cafezinho e conversar antes de voltar para Olinda, onde eu moro, e os irmãos para Maranguape 2, onde eles moram. Então nós sugerimos a antecipação de 1 hora para que a gente pudesse ficar mais tempo junto. Nosso culto domingo próximo, dia 4 de setembro, será das 18 às 20 horas. Quarta-feira, culto da palavra. Esse culto será 19h30 às 20h. Sexta-feira será culto de oração. Todos esses cultos presenciais. Então, assim, com o horário antecipado para as 18 horas, a gente quer que os irmãos conheçam Maranguape 2. E Maranguape 2 deseja conhecer Caetés 3. Vamos nos aproximar. Como disse o querido Elcidésio ontem, nós agora somos 430. 400 membros em Maranguape 2, 30 membros em Caetés 3. Não há maior nem menor. Somos irmãos. Vamos dar as mãos. Vamos abraçar, amar, acolher. As nossas igrejas se parecem muito. E temos o maior prazer de anunciar que o nosso culto de quarta-feira já começa hoje. Hoje, quarta-feira, dia 31 de agosto, já estaremos juntos às 19h30. Eu pedi a quem pudesse de Maranguape 2 para ir nos apoiar neste culto. Eu estarei presente nesse culto. Meu nome é Charles Alexandre, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Maranguape 2 há 24 anos. Eu sou casado com Débora, eu sou pai de filho único, Guilherme, e eu sou psicólogo. Mas eu estou junto com vocês, sem nenhuma nomenclatura. Eu sou vaso de barro, cheio de fé, cheio de coragem, sonhando junto com vocês em organizar, pedindo a Deus, clamando a Deus para nos dar o privilégio de organizar esta igreja e vocês terem seu conselho, sua junta diaconal, eleger seu pastor efetivo. Este é o nosso maior sonho. Desejo fazer uso da palavra de Deus. Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como este grão de mostarda, pedireis tudo o que quiserdes. Se disseres a este monte, saia daqui para lá, ele sairá. E nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Então não é impossível sermos irmãos. Não é impossível sermos adoradores do Rei. Não é impossível andarmos juntos, em acordo, em harmonia, em comunhão. Para enxergar o que Deus diz em sua palavra, em Mateus 17:20, precisamos observar o contexto. Quando Jesus diz, se tiverdes fé como este pequeno grão de mostarda, é que desde o capítulo 14, encontramos coisas extraordinárias acontecendo no ministério de Jesus. Dentre esses extraordinários acontecimentos, ressalta aos nossos olhos e ecoa em nossos ouvidos e mentes a transfiguração do Senhor, de quando ele sobe ao Monte Tabor. Transfigura-se diante dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, e ali estão Moisés e Elias, e eles três conversam sobre o reino de Deus, sobre a igreja de Cristo, numa linguagem atual. O ambiente é tão exuberante, é tão espiritual que Pedro ofereceu armar tendas para que eles permanecessem ali. Por quê? Porque era bom estar na presença de Deus. Era muito bom estar adorando a Deus, ouvindo Jesus falar. Eis o termômetro de uma igreja,
de quando é bom estar ali. É bom estar na Igreja Presbiteriana de Caetés 3. É muito bom de quando se é bom e de quando se é bem recebido. Quem chega em Caetés 3 é bem recebido, acolhe bem, ama, sem pedir nada em troca. É maravilhoso quando somos nutridos da palavra, de quando um lugar nos inspira à comunhão, de quando a gente sente falta deste lugar. Pois bem, quando Jesus desce daquele monte, ele encontra um outro ambiente diferente, já não é tão espiritual assim. Agora há uma perturbação lá embaixo do Monte Tabor, e lá embaixo ele se aproxima dos apóstolos, trazendo consigo um homem com uma criança, um filho perturbado, e um jovem lunático, como diz a Bíblia. E o pai narra aquele filho a Jesus Cristo, possuído, que é lançado no fogo, que é lançado na água, e os apóstolos não conseguiram ajudar aquele moço a respeito daquele espírito maligno que devorava a sua existência. Quando Jesus chega, percebe que os fariseus estão acuando os apóstolos, estão pressionando os apóstolos, os discípulos, constrangendo-os e os envergonhando porque eles não puderam fazer nada. E quando o pai do moço vê Jesus, corre logo para perto de Jesus para contar o que está acontecendo. Trouxeram o moço a Jesus, Jesus o libertou. E quando os discípulos estão a sós com Jesus posteriormente, é que ele vai dizer: vocês precisam ser mais crentes. Crentes oram, crentes jejuam, pois a casta de demônios desse moço só poderia ser resolvida assim, com oração e com jejum. Veja que Jesus não está preocupado com a casta que está naquele moço, mas com a incredulidade daqueles crentes, daqueles religiosos, que ao invés de clamar a Deus pelo moço que estava endemoniado, misturando toda a sua dor, toda a sua doença, sendo lançado na água, sendo lançado no fogo, ao invés de clamar, eles estão acuando e discutindo quem deles é o maior ou quem deles é o menor. O que é que nós desejamos junto com a Igreja Presbiteriana de Caetés 3? É nos aproximar para pregar a palavra, para orar, para jejuar, para buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí Jesus lança aos discípulos esta palavra: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte que ele vai sair daqui, ele vai sair, e nada lhe será impossível. Eu quero que você atente para isso. E nada lhe será impossível. Aqui está o segredo. Tendo fé, vamos organizar a Igreja Presbiteriana de Caetés 3, honrando todos os pastores que já passaram, todas as vidas que já congregaram, se tornaram membros, respeitando a todos eles, junto com eles, tendo fé. Nós vamos andar juntos e glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o nosso desejo. Lanço aqui um convite. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto, 19h30, na Igreja Presbiteriana de Caetés 3. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos estar lá junto com vocês. Vocês estão conosco. Não estaremos lá para mandar, não estaremos lá para governar, porque vocês sabem fazer tudo na casa do Pai. Estaremos lá para acolher e apoiar o trabalho que vocês já fazem. Então, atenção, lanço o convite e espero vê-los, quem sabe, apertar a mão de cada um e poder abraçá-los em nome de Cristo na comunhão do Espírito Santo. Quarta-feira, 19h30, culto da palavra. Sexta-feira, 19h30, culto de oração. Na próxima sexta, depois de amanhã, quem vai dirigir o culto de oração é a nossa SAF, a SAF da Igreja Presbiteriana de Caetés 3. Domingo, quem vai dirigir a escola dominical é o superintendente da escola, é o Cidésio Braga.
E quem vai estar trazendo uma reflexão da palavra é o presbítero Marcelo, aqui de Maranguape 2. Domingo à noite, primeiro domingo do mês, eu estarei presente com os irmãos, com a minha esposa, com meu filho, e desejo pregar a palavra de Deus num culto que vocês vão dirigir. Nós vamos trabalhar juntos, unidos, irmanados, para a glória de Deus Pai. Deus os abençoe. Senhor nosso Deus, que esta palavra viva e eficaz alcance os corações que estão talvez entristecidos, mas nosso querido reverendo Francisco, amado e amigo, não morreu. Ele está fazendo a obra de Deus. Por intermédio do presbitério, ele vai abençoar a Costa Azul. Que Deus nos conceda a graça, a misericórdia, o favor de poder, tanto quanto ele, abençoar a Igreja Presbiteriana de Caetés 3. Eu creio e já usarei este nome, Igreja Presbiteriana de Caetés 3. É o nome que eu vou usar, a expressão que vai sair da minha boca, a expressão da fé. Igreja Presbiteriana de Caetés 3. Para a glória de Deus Pai, me leva em paz aqui de Olinda. Me traz em paz para casa. Guarda os teus servos que moram em Caetés 3, que moram em Desterro, que moram em Caetés 1, que moram nos bairros adjacentes. Todas as mulheres, a irmã Norma, que eu ainda não conheço, as demais irmãs que estão naquela casa, os jovens, o grupo Sublime Louvor, os adolescentes, as crianças. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda a poder ajudar aquelas pessoas e elas me ajudarem. Eu estou ali para aprender com esses irmãos. Eu estou ali para adorar com esses irmãos comigo, porque a glória, a honra e o louvor só pertence a ti. O trono está ocupado. Só Deus se assenta no trono. Em nome de Jesus. Amém. Até mais tarde. O nosso encontro hoje, quarta-feira, 19h30. Não esqueça, eu espero por você.